Com os destaques do mercado financeiro, Silmar César Miller, bom dia. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, hoje é mais um dia daqueles. Sol e calor durante o dia, bafão e chuvão no fim da tarde. Só aqui em São Paulo, né? Lá na minha terra não tem jeito, não. Eles brigaram com São Pedro lá. O que aconteceu, Silmar? Vocês brigaram com São Pedro? É a Argentina, é o Rio Grande do Sul e o Uruguai, ou seja, a República do Sul da América do Sul. República Gaúcha, toda ela com falta de chuva. Acho que precisa passar um WhatsApp lá para São Pedro, perguntar o que aconteceu. Vamos ver se a gente descobre. Como estão as nossas commodities e o mercado financeiro nesta quinta-feira? Tá bem, mercado financeiro hoje de bom humor, refletindo tudo isso que você acaba de citar aqui, negócio de taxas de juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos, o dólar operando com queda agora, e como há muito tempo não acontecia, caindo abaixo dos R$5, tá bem? 4,97 nesse momento, queda de 1,7%. E o índice Bovespa no mercado de ações voltando a subir, tinha caído nos últimos dias, alta de 0,7%. Tudo isso refletindo basicamente essa questão das taxas de juros, principalmente a dos Estados Unidos. Vem tudo dentro do esperado, né, Tavinho? Taxa de juros aumentando 0,25 nos Estados Unidos, aqui no Brasil uma manutenção da taxa Selic, como era previsto pelo mercado, e na Europa não é diferente, havia uma previsão de aumento de 0,5% pelo Banco Central Europeu e também pelo Banco da Inglaterra, exatamente dentro da encomenda. Tudo no objetivo de segurar a inflação. Agora, o dado que chamou a atenção do mercado, e em parte explica essa queda do dólar, foi o aumento de apenas, entre aspas, 0,25% na taxa de juros básica dos Estados Unidos, pelo Federal Reserve na reunião de ontem. E com a aparente sinalização de que está chegando ao fim esse ciclo de alta dos juros, ou seja, o Banco Central aparentemente se convencendo que a inflação está controlada nos Estados Unidos. Então, isso, pelo menos é a leitura do mercado, caiu em boa hora aqui e foi considerado um fator positivo, que faz com que o dólar esteja caindo lá fora e aqui também, por conta dessa perspectiva. Então, o que está acontecendo e está influenciando o mercado de câmbio nesta quinta-feira, tá vendo? Petróleo operando nesse momento com queda, 0,9%, 82 dólares e 10 centavos o barril do tipo Brent, que é a referência para o nosso. E o mercado de commodities agrícolas com predominância de altas hoje, também refletindo o bom humor dos mercados nesta quinta-feira, pelo menos por enquanto. Soja na Bolsa de Chicago subindo, aqui junto com a melhora do humor no mercado financeiro, tem o problema da Argentina, onde a seca permanece e as perdas não param de crescer. Então, está dando sustentação tanto aos preços da soja como também do milho. Soja subindo 0,8%, milho 0,6%, trigo sobe também 0,5%, na Bolsa de Nova York, predominância de altas também, algodão mais 0,4%, café arábica volta a subir 1,9%, açúcar 0,8%, suco de laranja está com o mercado muito inflacionado, subiu muito ontem, volta a subir bastante hoje, 5,3% agora há pouco também. Na contramão, só o cacau que está estável, boi gordo aqui no mercado futuro da B3 com alta, 0,7%, ontem caiu, agora busca uma recuperação, está subindo um pouquinho o contrato de fevereiro, alta de 0,7%, se aproximando dos R$300, Tavinho. Ô, Silmar, essas taxas de juros que foram divulgadas ontem, o Brasil manteve, você falou aí, surpreendeu aí a baixa do aumento nos Estados Unidos. Pode ser também um pouco do reflexo daquela previsão otimista que nós divulgamos ontem do FMI, para os PIBs aí de 2023, porque ela veio, de certa forma, positiva, né? Mais ou menos isso. Isso também, essa questão com relação ao PIB tem mais a ver com o controle da inflação. Ou seja, aparentemente a inflação está dando sinais de trégua, particularmente nos Estados Unidos, e isso que fez com que o Banco Central americano aumentasse só, entre aspas, 0,25%, porque havia especulações que poderia até ir a 0,75%. Mas aparentemente a situação está começando a melhorar por lá, e isso fez com que houvesse apenas esse aumento pequeno aqui, que possivelmente seria o último, na opinião de alguns analistas, ou seja, pode ser que pare por aí. No Brasil a situação é diferente, o Banco Central está preocupado com o que vem pela frente, tendências inflacionárias. Portanto, contrariamente a algumas expectativas ou interesses do próprio governo, o presidente Lula já manifestou isso publicamente, o interesse de baixar a taxa de juros, o Banco Central deixou bem claro ontem que não tem a menor chance no radar no curto prazo de queda da taxa básica de juros, porque está havendo sinais de aumento da inflação. Então, tem mais tendência de aumentar a taxa de juros do que
de reduzir. Portanto, está aí, são sinais diferentes dependendo da região do globo. Na Europa, a situação é um pouco mais complicada ainda. Os bancos centrais europeus estão aumentando mais a taxa de juros, 0,5%, porque a inflação por lá ainda não está sob controle. Houve reduções no último mês, que são bem-vindas, mas ainda os índices estão extremamente elevados. Chega a 10% na Alemanha, por exemplo, coisa nunca vista nos últimos 40 anos, por exemplo. E aqui no Brasil, quer dizer, essa questão aí do Banco Central mantendo a taxa de juros ontem deixa bem claro o porquê da questão aí entre o governo e o Banco Central, que o governo não quer a autonomia total do Banco Central, mas a gente sabe que o Banco Central tem que ter autonomia porque ele controla as finanças e a economia do país. As políticas de governo nem sempre são corretas no sentido de dosar da melhor forma possível tanto a dose quanto o remédio, né? Porque às vezes elas vêm imbuídas de um sentido aí, populista, de um sentido político e etc. e tal. Então, a gente vê que vai ter muito embate. E mesmo porque nós estamos num ano de começo de governo e temos muitas medidas anunciadas aí que são medidas que vão requerer dinheiro, uso de dinheiro público, da máquina pública. A arrecadação da Receita melhorou no último ano, mas tem muita gente que não está pagando impostos porque caiu na clandestinidade, né? Então, o governo precisa de dinheiro, precisa liberar fundos junto ao Congresso, né? E aí entra uma briga de governo com Congresso e a política gera caminhos diferentes, né? A gente interpreta dessa forma. Então, nós temos aí já adiados alguns aumentos que foram para a Bolsa Família, nós temos aumento de custos com esse negócio, essa questão dos Yanomamis aí, que mesmo ontem, isso aí vai ter um custo alto, né? Vai ter um custo altíssimo isso aí. Está certo que já falaram que vão usar parte do dinheiro que vem lá de outros países, Fundo de Proteção da Amazônia, tudo bem, mas vai ter um custo alto isso aí. E não só isso, outras políticas públicas aí que o governo vem desenvolvendo também. Então, a gente vê que essa desavença aí entre Banco Central e governo vai continuar, acho que por um bom tempinho ainda, né? Sem dúvida. E a própria Banco Central um recado de que a independência do Banco Central é uma grande conquista, é importante esse tipo de independência, justamente em cima disso que você citou. Os governos têm a tendência a gastar, a fazer política com dinheiro público. E o Banco Central tem a obrigação de proteger a moeda do país, significa proteger essa moeda contra a inflação. Por isso que tem essa política aí de controle através de juros elevados. Isso é para o mundo inteiro, não é uma invenção brasileira. Portanto, é muito importante preservar isso. O Banco Central quis deixar isso bem claro ontem na sua decisão, ou seja, chega para lá, não vamos mexer nisso aí não. No mundo inteiro em governos democráticos, né? Não em ditaduras, aí não. Aí Banco Central nem existe, é o próprio governo. Bom, vem cá, já rodamos aí em cima dessas taxas de juros aí, que eram o grande destaque da semana, sobrou a balança comercial brasileira, que tem aí 2 bilhões e 700 milhões de dólares de superávit em janeiro. Não nos surpreende, né, Silmar? Nós estamos acompanhando aí esses números e eles vão cada vez mais para cima. Quer dizer, por ser janeiro até surpreende, como você comentou ontem, inclusive, que é um mês meio morto, assim, né? Quer dizer, se deu isso no janeiro, daí para frente pode dar bem mais. Vamos fazer a previsão. Exatamente, Davi. Veio alguma surpresa positiva, aliás, nem tão surpresa, né? O fato é que milho, por exemplo, que teve um desempenho excepcional em janeiro, um crescimento de 163% sobre janeiro do ano passado, não chega a ser uma surpresa. Nós temos aí uma safra melhor, que está sendo exportada agora ainda, em relação a restos que sobraram da safra de 2022, depois de uma quebra de safra que nós tivemos em 2021. Então, a proporção aqui era esperada já, ou seja, um aumento bem grande no caso do milho em relação a janeiro do ano passado. Arroz também, tem requisitos de arroz sendo exportados agora no mês de janeiro. Exportações de frango também com bom desempenho no mês. Açúcar também, tem bastante açúcar assado nesse momento. Por outro lado, houve quedas aqui, e isso, aliás, reforça ainda mais que o resultado foi muito positivo. As exportações do agro, um crescimento de 4,6%. Porque não tem soja, ou seja, a soja esse ano tem a queda da safra do ano passado, muito sendo exportada em janeiro,
Sem contar que a safra nova usada, então também não ajudou no mês de janeiro. O resultado foi uma queda de 61% na receita de exportações de soja em janeiro. Mesmo assim, o conjunto cresceu, ou seja, então esse dado é extremamente relevante. Entre safra de soja, entre safra de algodão também com pouco desempenho, entre safra de café também, pouco café em janeiro, ou seja, isso ainda reforça mais o resultado positivo, porque os grandes produtos que normalmente poderiam contribuir mais estiveram fora do radar no mês de janeiro. Então, daqui de fevereiro em diante, a minha tendência é de um resultado ainda bem melhor, porque tem safra grande chegando por aí. Vamos lá, vamos avisar o governo aí, prestar atenção, porque o dinheiro vai entrar. Então vamos administrar bem esse dinheiro, né? Principalmente dinheiro aí que vem do agronegócio. Eu sou uma pessoa muito observadora, aí quando ocorreu essa reportagem aí das nossas exportações, os letterings lá, né, as letras, na hora das carnes lá falou carne bovina, frango e tal, e miudezas. É um termo que eu nunca ouvi, não conheço. Miudeza é uma coisa que... Eu ia comentar sobre isso. Então... O Ministério, mas ainda usa uma nomenclatura, aquela bem descritiva de cada pedaço da coisa. Por exemplo, milho não moído. O que é isso, milho? É o milho. Milho inteiro, uai. Milho não moído é milho inteiro. É um negócio que só complica a cabeça das pessoas. Não, a gente está acostumado com um ritmo de vida e a gente já leu muito e viu muito. Miudeza, para mim, é um negócio que você compra no bazar. É botão, agulha, linha. Isso é miudeza, no bazar. No bazar tem miudeza. Ali eu acho que você... Na linguagem da pecuária é a tribo. Miúdos, exatamente. São os miúdos. Fígado, moela, bucho, que vende muito para... Aqui no mercado interno o consumo é pouco, as pessoas pouco sabem disso, mas é uma parte que os frigoríficos não pagam para os pecuaristas, mas que eles ganham dinheiro em cima porque exportam. E na Europa, por exemplo, e no resto do mundo, tem-se um apreço muito grande pelos miúdos. Espanhóis, portugueses, alemães gostam muito dos miúdos. Nós que não gostamos. Quando eu era criança, minha mãe empurrava lá para a gente fígado, miolo, bucho. Aí a gente comia porque era criança. Depois de grande não come mais não, né? E aí, mas eu conheço gente até que tem empresas que fazem só esse tipo de coisa. Coletam esse material dos frigoríficos para exportar para fora do Brasil. Agora, miudeza é no bazar. E o milho não miúdo, não moído, é o milho inteiro. Milho moído é farinha, né? Ou milho moído é farinha. É o farelo. Farelo. Vocimar, não sei, estão reinventando o mundo aí. Tem umas coisas aqui. Valeu, eu pensei que só eu que tinha prestado atenção e já ia ser chamado de chato aqui, mas você... Eu sei porque eu vou direto ao ponto, né? É milho, ponto, né? Não tem esse Milho, negócio de milho, não. Tchau. Milho é milho. Até amanhã. Até amanhã.